Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós encontramos o texto nos dizendo: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, àquela grande cidade, e clama a ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para assim o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e lhe disse: Que tens, ó dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que nós não pereçamos. Disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa que está este mal sobre nós. Assim eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos, que lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele, Jonas, lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: Por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha dito. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levanta-me e lança-me ao mar, para que ele se acalme. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram um grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Ore comigo agora. Deus, a palavra que foi lida, sem dúvida alguma, ela é fonte de vida eterna. E nós cremos no poder desta palavra, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo agindo em nós, porque a Tua palavra revela coisas que nós precisamos ouvir para mudar a nossa vida, a nossa realidade de vida. Que hoje não seja diferente comigo, que hoje não seja diferente com os meus irmãos, com os nossos amigos também. Que esta palavra venha a provocar mudanças em nós, e que toda a nossa vida seja orientada por esta palavra, a palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma história, uma das mais conhecidas da Bíblia. Até mesmo as crianças conhecem a história do profeta Jonas. A história do profeta Jonas, aqui em seu livro, está situada em
um local onde a gente consegue identificar e perceber na Bíblia como profetas menores. O Jonas, aqui, na sua classificação literária, a gente pode afirmar que o Jonas é uma espécie de novela. E na história do profeta Jonas, além do encantador que é ouvir acerca de tempestade, de grande peixe, da dinâmica do Jonas, da pregação, existem questões teológicas muito fortes que são tratadas nesse texto. O livro de Jonas, assim como o livro de Ruth, são dois livros que trazem para nós argumentos e reação a uma postura adotada pelos líderes de Israel no período pós-exílico. Quando Israel retorna à sua terra, em 3 situações o povo passa pelo processo de reestruturação. A gente verifica o Zorobabel voltando para a estruturação do processo litúrgico religioso. A gente encontra o Esdras vindo para organizar a estrutura da lei. O Esdras, ele é jurista, ele é aquele bom de organizar leis. E a gente encontra o Neemias voltando para poder estruturar assim, então, os muros da cidade e toda a parte física que estava ali derrubada, portas queimadas, muros caídos. E quando o Esdras, o Neemias, restabelecem o processo da lei, os códigos da lei, a estrutura cultica para o povo, eles começam a dizer que o estrangeiro deveria agora estar distante de contato com o povo de Israel. E esse texto aqui é uma espécie, assim como o Ruth, de crítica a esse modelo adotado pelo Esdras e pelo Neemias, de dizer o seguinte: quem casou com o estrangeiro, com mulheres que são de outros lugares, manda elas ir embora. A gente não quer saber de estrangeiro aqui. A gente não quer saber que aqui tenha gente que não seja gente de Israel. Vamos começar a estrutura do povo e vamos começar com essa ideia da exclusividade de Deus, Yahvé, ser o Deus de Israel. Esse texto é uma reação a esse tipo de comportamento do Esdras, esse tipo de comportamento do Neemias, que dizia que o estrangeiro deveria ser dispensado os que estavam no meio, e a comunidade deveria viver a sua dimensão unicamente nos arredores da estrutura de Israel. Aqui no texto nós encontramos Deus chamando o Jonas para ir pregar à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade grande. O texto vai descrever que eram 3 dias ali para percorrer toda a cidade. Essa cidade de Nínive era a capital da Assíria, do povo assírio, e esse povo assírio era um povo conhecido pela sua crueldade, a sua maneira como eles adotavam a sua estrutura de guerra, de violência para domínio de povos. E Deus está chamando o Jonas, profeta, para pregar a um povo estrangeiro, porque Deus quer perdoar o povo e Deus quer trazer para o povo estrangeiro agora misericórdia e trazer salvação. E o Jonas, ele aqui no texto, representa essa postura do pensamento pós-exílico, da estruturação de Israel, das leis, dos códigos, da estrutura de culto de Israel. E o Jonas diz o seguinte, com a sua postura: eu não vou pregar para Nínive. E começamos a perguntar diante desse texto, por que o Jonas, ele não quer ir pregar a Nínive? Ao invés de ir em direção ao leste, ele vai em direção ao oeste. Ele vai até Jope, no porto do mar Mediterrâneo, e ali ele toma uma outra direção. Ao invés de ir para uma região que hoje a gente considera como a região do Iraque, ele prefere ir para a Espanha, para a Europa. Ele prefere ir para uma outra direção, porque o Jonas representa esse pensamento religioso, teológico, exclusivista da época.
ele pensava, imaginava que Deus é Deus somente de Israel. E isso não é muito difícil de perceber, porque até mesmo no Novo Testamento nós vamos encontrar discussões entre Paulo e Pedro, porque Paulo vai dizer que os gentios também merecem e fazem parte da graça de Deus, e o Pedro vai dizer que não, que é o povo de Israel que merece o amor e a misericórdia de Deus. É uma discussão que já vem lá atrás, desde o Antigo Testamento, quando o Esdras, o Neemias, começa reestruturando as leis e dizendo: deixa essas mulheres, separem-se delas, mulheres estrangeiras, quem casou, manda elas ir embora, porque agora a gente vai começar um negócio diferente, a gente não quer dominação alguma. O que está acontecendo aqui no texto? Aqui no texto, a gente tem uma estrutura teológica de denúncia. Na moldura do texto, que fala sobre essa história que encanta, nós temos uma vertente teológica muito forte de denúncia. Aqui existe um exclusivismo. Aqui no texto existe uma questão étnico-racial muito forte, porque o Jonas não quer que Deus também seja Deus do povo assírio, do povo babilônico ou de qualquer outro povo. Jonas entende que Deus é Deus exclusivo, somente Deus, Deus de Israel, somente Deus do povo de Israel. E por causa dessa postura, o que o Jonas faz? Por causa dessa postura, agora o Jonas decide não cumprir o chamado de Deus. E algumas implicações vão acontecer na vida desse profeta que foge do chamado de Deus. E eu quero destacar algumas coisas que acontecem quando a gente foge da presença de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar de quando um servo, uma serva, foge da presença de Deus, que é consequência da sua fuga, vem do versículo de número 5. Este homem que foge de Deus, o Jonas, ele se torna insensível à realidade à sua volta. Veja comigo, confira o verso de número 5 do texto, que fala assim: então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem chamou o seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ou no mar para aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormiu um sono profundo. Você consegue imaginar isso aqui? Você consegue pensar sobre essas coisas? O mar revolto, tempestade acontecendo, vento forte, e a turma correndo um para lá, correndo outro para cá, tentando segurar aquela embarcação, tentando aliviar a carga do barco, tentando ajeitar as velas, tentando cada um cuidar daquilo que era parte sua naquela embarcação. E o Jonas, insensível a toda essa realidade, o texto vai dizer que desceu ao porão do navio, e ali no porão do navio, ele estava dormindo. Ei, você já imaginou que o que ocorre com Jonas aqui pode ser algo que ocorre comigo e que ocorre com você? Você já pensou que aquilo que está acontecendo com o profeta Jonas no texto, já aconteceu comigo e com você algumas vezes? Deus nos deu uma responsabilidade, Deus nos deu um chamado, Deus nos comissionou para uma missão, e nós, muitas vezes, deixamos de cumprir a missão de Deus, para cumprir um projeto pessoal, seguir na nossa direção e não na direção de Deus. E quando a gente foge de Deus, nós nos tornamos insensíveis à realidade à nossa volta. E não precisa falar muito sobre essa insensibilidade, porque isso é notório na igreja de Cristo, a igreja contemporânea. Muita gente passando fome, mas muito crente insensível à realidade. Muita gente vivendo sem um cobertor para se aquecer, e muita gente insensível à realidade. A corrupção crescendo cada vez mais, e muita gente insensível à realidade. Muita gente morrendo nas filas dos hospitais, e a gente insensível à realidade. Quantos jovens morrendo pela violência, a violência do tráfico. Quantas crianças sendo abusadas sexualmente. Quantas crianças não conseguem nem mesmo chegar à vida adulta, porque não tem uma estrutura familiar que dê o suporte emocional, físico, psicológico para chegar à vida adulta.
Quantas realidades nós temos visto não só no nosso estado, no país, na cidade, no mundo inteiro, e nós estamos muitas vezes, como o profeta Jonas, insensíveis à realidade da nossa volta. E sabe qual é? Qual é a doença da insensibilidade? Ela vem por causa da nossa fuga de Deus. Quando a gente foge do chamado de Deus, quando nós fugimos da realidade de Deus, nós nos tornamos insensíveis à realidade à nossa volta. Talvez eu esteja falando para um insensível e para uma insensível. Talvez estejamos todos e todas na mesma categoria do profeta Jonas, insensíveis à realidade à nossa volta. Porque essa sensibilidade, quem traz é o Espírito Santo de Deus. E quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, eu não estou mais sensível a essa realidade. É a naturalização da violência, é comum, isso aí a gente vê todo dia, gente morta, todo dia acontece. É a naturalização da violência, das suas múltiplas formas, e a gente olha para isso, assiste a tudo isso, e começamos a pensar assim como Jonas, mas Deus é o Deus do seu povo, nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e aí a gente levanta essa bandeira do exclusivismo, nós somos o povo de Deus, e nessa história do povo de Deus, que era o discurso do Jonas, ele fugia da responsabilidade do chamado, e ao mesmo tempo, como consequência dessa fuga, ele se tornava insensível à realidade à sua volta. Uma outra coisa que faço destaque no texto, sobre a fuga de Jonas, o que isso provoca, no verso de número 9, acompanhe comigo, veja, diz assim: e ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Quando a coisa aperta, e a turma procura o Jonas, e bate um papo com Jonas, dá aquela sacudida nele e pergunta, o que está acontecendo? Quem és tu? De onde você vem? O Jonas, ele é categórico em afirmar, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu temo ao Senhor, o Deus que fez o céu. Não é qualquer Deus, é o Deus que fez o céu, que fez o mar, que fez a terra, ao Deus grandioso e poderoso. Ele declara, perceba que a confissão do Jonas não condiz com o perfil, com a sua ação, e esse é o segundo destaque que faço. Quando a gente foge da responsabilidade, do chamado de Deus, nós temos um discurso correto, mas nós temos uma prática errada. O Jonas tem um discurso corretíssimo, ele sabe exatamente falar sobre Deus, ele sabe falar sobre que Deus ele serve, ele sabe dizer quem ele é, eu sou hebreu, ele tem certeza da sua identidade em Deus. No entanto, a prática dele é errada. Isso me lembra muito a igreja do século 21. Nós somos excelentes em teologia, nós somos excepcionais em compreender doutrina, nós temos um discurso belo, fantástico, extraordinário, mas nós somos deficientes na prática. Nós não praticamos aquilo que falamos. Nós falamos de amor, mas o amor que a gente conhece é o amor discurso, é o amor que a gente classifica como sentimento, como colocado na cultura ocidental, na cultura grega. A gente pensa em amor não como ação, como uma postura de vida. E o Jonas aqui no texto, ele é o camarada que tem um discurso correto, mas ele tem uma prática errada. Enquanto nós não aliarmos discurso e prática, enquanto houver esse divórcio, discurso e prática, gente vai morrer e perecer por falta de ajuda, gente vai morrer cada vez mais, e o mundo vai continuar sendo esse caos que ele é, porque a igreja de Jesus na terra, ou o que a gente conhece por igreja de Jesus na terra, tem um discurso bom, legal, maravilha, mas a prática é errada. Jonas está fugindo da missão de Deus. Será que você não está fugindo da missão de Deus também? Será que você não está fugindo da responsabilidade do chamado do Senhor? Porque Nínive, aqui no texto,
esse simbolismo de todo lugar que precisa da misericórdia de Deus. Nínive precisava da misericórdia de Deus. Quantos lugares e quantos meandros da nossa sociedade precisam desse lugar da misericórdia de Deus? Nínive pode ser a sua rua, o seu bairro, o seu prédio, o condomínio que você mora. Nínive pode ser o seu ambiente de trabalho. Nínive pode ser a sua família. Nínive pode ser o ambiente que se encontram os seus amigos. Nínive é todo lugar em que as pessoas estão cegas e que precisam e carecem da misericórdia de Deus. A nossa cidade é uma Nínive. E onde nós estamos? Fugindo de Deus ou encarando a responsabilidade? Mas ir para Nínive dá muito trabalho. Teria que percorrer mais ou menos 800 quilômetros, tinha que passar por territórios hostis, e tinha que pegar estrutura cruzando rios, e entende, é complicado. Eu prefiro ir para a Espanha, eu prefiro ir para Tarsis, eu prefiro cumprir o meu projeto, eu prefiro cumprir o meu propósito. Se você olhar o texto com critério e cuidado, você vai perceber que os versos 2 do texto, 5 e o verso 15, eles se combinam em dizer que Jonas desceu. E, de fato, o texto vai falar que Jonas desceu. Isso eu acredito ser proposital do texto, porque nos provoca, porque vai dizer que Jonas desceu até Jope, esse porto mediterrâneo. Aí de Jope ele desceu para o navio. Do navio, Jonas desceu para o porão do navio para dormir. Do porão do navio, ele desceu para o fundo do mar. Do fundo do mar, ele desceu para o ventre do peixe. Para onde mais Jonas vai descer? Será que a nossa vida não está se assemelhando à vida de Jonas? Porque é o terceiro destaque que eu quero fazer aqui. Todas as vezes que nós fugimos de Deus, ao invés de subirmos, ao invés de crescermos como profetas de Deus, a gente vai descendo cada vez mais. Olhe para a sua vida, olhe para a sua fé, olhe para a prática da sua fé, olhe para as necessidades diante do mundo, se pergunte a si mesmo, o que eu tenho feito, que crente, que cristão sou eu na pandemia, o que eu estou fazendo na pandemia? Deixa-me ver, eu vou abrir aqui o menu de lives que eu tenho das igrejas, vamos ver. Eu tenho aqui, eu vou assistir essa live daqui, em casa, protegido, e o povo sofrendo lá fora, gente precisando de palavra de esperança, uma palavra de amor, gente caída à beira do caminho, gente passando frio, gente passando fome, gente perdendo emprego, e eu no conforto da minha casa, em minhas mãos, o menu, para me servir, qual tipo de live eu vou me alimentar agora, o meu discurso de que eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo da Bíblia, mas o povo da Bíblia está fugindo de Deus, o povo da Bíblia está se tornando aqui, é o quarto destaque que eu faço, motivo de escândalo, porque se você verificar comigo o verso de número 10, o Jonas se torna motivo de escândalo. Olha o verso 10, então os homens se encheram de medo e disseram-lhe, por que tu fizeste isso? Pois os homens sabiam que ele, Jonas, fugia da presença do Senhor, porque o próprio Jonas tinha dito. O Jonas se tornou motivo de escândalo. O servo de Deus, a serva de Deus que foge do Senhor, se torna motivo de escândalo, porque as pessoas olham e falam assim, não é cristão? Não entendo. Se é cristão, por que não está fazendo nada? Se ser cristão é viver a dimensão da fé, da ética do Cristo, onde é que está a prática, a ação da igreja? Quantas comunidades evangélicas se enclausuraram, se fecharam? Cadê a igreja de Jesus na pandemia? Onde ela está? Sumiu todo mundo. Muitas igrejas, obviamente, têm feito muita coisa, mas quando eu falo igreja, não me refiro somente ao processo da igreja local, institucional. Eu sou igreja, você é igreja. Cadê a igreja na crise? As pessoas precisam ouvir as palavras de esperança agora, na crise, nesse momento. Precisa de uma mão estendida agora, nesse momento. Não é tempo de se enclausurar, não é tempo de buscar o seu momento
ali específico, único com Deus, é tempo de solidariedade, de olhar para o outro, de compartilhar, é tempo de dividir o que tem. O Jonas é um profeta que foge. O nome Jonas, e o nome tem um significado muito importante na cultura hebraica, quer dizer pomba, e pomba é uma ave mensageira, e o Jonas é filho de Amitai. Amitai é da tribo de Zebulon, e a palavra Amitai, a palavra do nome do seu pai, quer dizer minha verdade. Jonas é filho de Amitai, filho da verdade e mensageiro. Para quê? Para fugir, para se esconder, para tornar insensível a realidade à sua volta, para ter o discurso correto e a prática errada, para tornar-se motivo de escândalo. E também no verso 8 e 9, outro destaque que eu faço, o Jonas perde a sua identidade espiritual. No verso 8 e no verso 9, eles vão conversar com Jonas e vão perguntar, os marinheiros, de onde você vem, quem és tu, qual é a tua ocupação, por causa de quem este mal veio. E o verso 9 vai dizer, o Jonas, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu. O Jonas, ele perde a sua identidade espiritual, ele perdeu a sua identidade espiritual. As pessoas não enxergavam o Jonas como aquele que era uma solução para um problema, porque é assim que as pessoas devem enxergar o cristão, como solução para o problema. Chegou o cristão, chegou a luz. Chegou o cristão, chegou o sal. Chegou o cristão, chegou ali a presença de Deus. Chegou o cristão, chegou ali a palavra de esperança. Chegou o cristão, chegou ali a alegria. Chegou o cristão, chegou ali alguém com quem nós podemos contar. Com Jonas, não podemos afirmar que isso acontece com ele olhando para o texto. O Jonas experimenta um declínio espiritual, e ele vai parar, você conhece a história, no ventre do peixe, e Deus vai chamar o Jonas, e essa chamada vai acontecer novamente, depois que o Jonas ora no ventre do peixe. Não espere chegar a uma situação no ventre do peixe, para poder orar e clamar e pedir misericórdia ao Senhor. Você pode agora, hoje mesmo, alinhar a sua vida, a sua fé, aos desígnios de Deus. A gente tem no Novo Testamento um chamamento para todos e para todas, que a gente conhece como a grande comissão, ide por todo o mundo. Os verbos, no contexto do texto grego, sempre estão numa ação gerúndia, sempre estão no gerúndio. Então a expressão ide, na verdade a gente lê no original grego como indo, uma ação contínua, indo por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. E aí o texto vai se alongar dizendo, ensinando a guardar todas as coisas. Você tem pregado o evangelho de Jesus com a sua vida, com o discurso? Você tem sido exemplo para que as pessoas olhem para você como referência de discipulado? Eu lamento se esta palavra em você causou mais tristeza do que alegria, mas é a palavra de Deus, e essa palavra vem para nos confrontar. Jonas precisou ser sacudido pelos marinheiros, receber um beliscão para acordar e perceber qual a responsabilidade que ele tinha. Será que você está precisando desse sacudir, desse beliscão para poder acordar? Quem é você, eu repito, na pandemia? O que você tem feito? Você é um consumidor de programas ou você é um estimulador da fé? É alguém que está servindo pessoas? Porque servir a Deus, a gente já viu isso várias vezes aqui, explicando, ensinando. Servir a Deus é servir pessoas, servir a Deus é servir gente. Eu quero finalizar destacando o verso de número 10 do capítulo 3, quando Deus vai conversar
com o Jonas, e o Deus vai perdoar Nínive, e Nínive vai receber o perdão de Deus. Diz assim o texto: e Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. E Deus, capítulo 3, verso 10, se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não fez. Quando Jonas ficou sabendo que Deus não iria mais destruir Nínive, olha o capítulo 4, os versículos iniciais. O que Jonas faz? Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. Como assim? Jonas ficou enfurecido porque Deus perdoou o povo de Nínive. Jonas ficou enfurecido porque Deus estendeu a sua graça ao povo, porque Jonas carregava em si uma teologia exclusivista. Deus é Deus de Israel. Ele carregava em si aquela ideia da separação. Ele carregava em si o preconceito étnico, racial. Deus é Deus só de Israel, esse povo não precisa de Deus. E essas coisas são encontradas também em muitos e muitas pessoas que professam uma fé e têm a Bíblia, carregam a Bíblia. Jonas é este profeta que foge da missão. Você é esse profeta, é essa profeta que foge da missão do Senhor, tornando-se insensível à realidade à sua volta, tendo o discurso correto e a prática errada, que tem perdido a sua identidade espiritual, tornando-se motivo de escândalo, ignorando o chamado da missão de Deus e experimentando o declínio espiritual na sua vida, descendo cada vez mais. Eu quero orar com você, porque diante desta palavra nós somos desafiados a orar, e só me vem algo na mente agora em minha oração: misericórdia, perdão. Eu me vejo no perfil do Jonas, em vários detalhes no texto. Não fuja da sua missão. A igreja está no mundo porque existe uma causa, existe um propósito no mundo. Se a igreja recua, prevalecem as trevas, a violência. Onde Deus está nesse mundo? Deus está em mim e em você, que servimos a Deus servindo pessoas e mostrando que o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, todo ambiente de morte, de injustiça, de trevas, isso é dissipado, porque o reino de Deus chegou. Deus, nós te agradecemos pelo que essa palavra provocou em nós. Esta palavra mexeu comigo. Eu acredito que também ela deve ter mexido com pessoas, irmãos e amigos que ouviram esta palavra. O desejo que arde no meu coração agora, Senhor, é de uma igreja que aceita a sua missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja o quão longínquo for e quão difícil seja o contexto. Deus, o Jonas, ele tomou uma decisão baseada em si mesmo, na sua vontade, e não cumprindo o teu chamado. Deus, se existem vidas, pessoas agora que têm tomado decisões como esta de Jonas, baseada em si mesmo, em si mesma, que nesta hora o teu Espírito Santo venha trazer a consciência de que precisamos redirecionar o nosso caminho, a nossa vida e voltar para Deus. Se existem pessoas que já se encontram no estado lá no fundo, no ventre de um grande peixe, Deus os tira de lá e os coloca de volta no caminho do Senhor para cumprir a missão. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos, Senhor, nesta noite por vidas que se comprometem com a missão de anunciar o teu Evangelho. Nós oramos, Deus, por aqueles que já perderam a sua sensibilidade espiritual, para que traga de volta essa sensibilidade. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra
fique ecoando na nossa mente, no nosso coração, não somente agora, mas durante toda a semana, e a nossa vida seja afetada por esta palavra. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus.